Saudações acadêmicos e acadêmicas, como foi a terceira semana de estudos? Como frisei na semana passada, lembre-se que uma das premissas da EAD é que não podemos deixar acumular conteúdos não estudados ou não compreendidos. Se não estudou as unidades das semanas anteriores, você deve fazê-lo antes de prosseguir. Da mesma forma, se ficou alguma dúvida, algum exercício não resolvido, algum fórum em que você não participou, volte e faça essas atividades. Dito isso, vamos prosseguir. Nessa semana abordaremos a última parte da nossa disciplina, que tem como foco o entendimento dos processos de análise de correlação e regressão. Ao final desta semana de estudos, você deverá ser capaz de, primeiro, analisar e representar graficamente uma série estatística dupla ou de dupla entrada, e segundo, calcular a reta de regressão e o coeficiente de correlação dessa série estatística de dupla entrada. Então vamos lá. Observe a figura, considere que x representa uma determinada variável relativa a uma população ou uma amostra e que y é uma outra variável relativa à mesma população e à mesma amostra. Pense, por exemplo, que uma variável x é a quantidade de armazenamento em uma memória de computador. E a outra variável y é o tempo de acesso, ou o tempo que se leva para acessar esses dados. A forma de nuvem que observamos nesse gráfico parece revelar uma certa relação entre x e y. Há uma tendência de aumento de y quando x aumenta. Como vocês sabem, e melhor do que eu, no exemplo dado, isso é verdadeiro. Quanto maior o número de dados, maior o tempo que se leva para acessar esse dado. Podemos prever o que se chama de correlação linear positiva. Nessa outra figura, os pontos já estão perfeitamente alinhados. Há uma perfeita correlação linear positiva. Dizemos, neste caso, que o coeficiente de correlação é mais um positivo. Neste exemplo da esquerda, o y diminui quando o x aumenta. Diz, portanto, que há uma correlação linear negativa. Nesse caso, o coeficiente de correlação é um número negativo entre menos 1 e 0 exclusivamente. Já no gráfico representado à direita, os pontos estão distribuídos dentro de um círculo. Não há uma situação, pelo menos visível, de relação entre y e x. Nenhuma tendência de aumento ou diminuição de y quando x varia. A correlação entre y e x, nesse caso, é nula. Em outras palavras, o coeficiente de correlação é zero. É importante que você acesse a playlist dessa semana e verifique a forma de calcular esse coeficiente de correlação. Por fim, a partir da definição do coeficiente de correlação, nós podemos escrever a equação da reta de regressão. Imagine uma linha como essa desenhada, traçada entre todos os pontos e passando pelo ponto médio de x e y. Essa linha imaginária é chamada de reta de regressão e ela representa a relação matemática entre y e x. O processo de determinação dessa equação da reta será demonstrado na segunda aula da playlist dessa semana e está intimamente ligado ao estudo de funções de primeiro grau ou funções lineares que você já fez o estudo no ensino médio. Lembra-se quando o professor do primeiro ano do ensino médio lhe apresentou as funções afins e os alunos perguntavam: para que eu vou querer e aprender isso? Bom,
aqui está uma aplicação daquele conteúdo nos trabalhos estatísticos. Vamos finalizar novamente propondo uma atividade prática. Assista aos vídeos da playlist dessa semana e depois resolva esse exercício. Posteriormente, poste a resolução no fórum de discussão dessa semana, também as estratégias que você utilizou e as dúvidas. A dica aqui é que você terá que completar essa tabela com todos os dados necessários para utilizar a fórmula de regressão. Calcule os quadrados de x e y, calcule as médias também de x e y, desvio padrão, variância e depois utilize a fórmula. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos. Lembre-se que qualquer questionamento pode ser feito nos fóruns de discussão na plataforma ou pelo e-mail roberto.marques@ifmg.edu.br. Essa semana nós chegamos ao fim da exposição dos conteúdos dessa disciplina. Podemos nos preparar agora para a avaliação final. Essa avaliação terá caráter cumulativo, abordando todo o conteúdo da disciplina. Gostaria, portanto, de incentivá-lo a estudar todo o conteúdo do livro, revisar as aulas e resolver o maior número de exercícios possíveis. Um forte abraço a todos e que Deus continue nos abençoando.